porque o São Paulo, com a classificação de ontem, né? Vou pedir para a Bruna ler aqui essa segunda parte pra gente. O São Paulo com grana para gastar, né? Porque o São Paulo já acumulou aí, o que foi até título aí do vídeo, 46 milhões de reais só de premiação. Esse ano a gente tá chegando na metade do ano e já tem essa grana aí de premiação. Claro que gastar isso daí não é tão simples assim, né? Ainda tem coisas a receber da Comebol, esse dinheiro tem uma outra funcionalidade, tem um outro destino, objetivo, né? Mas é algo que pode ser aí utilizado e a gente pode começar a conversar, porque é mais fácil você ver contratação com dinheiro no bolso do que sem, né, Bruno? Então, como que está a conta do Tricolor em premiações esse ano, por enquanto? Na premiação do Paulista, o Tricolor ganhou 500 mil reais. Porque não chegou muito longe, né? Mas um bom dinheiro, né? Na minha conta faria bastante diferença. Na premiação da Copa do Brasil, 2,205 milhões. E aí ganhou mais 3... Agora ganhou mais 3 milhões indo para... Só faz o Pix. o Arboleda já disse, né? Façam imediatamente o Pix. Então são 5.600, 5.600, 5.700 ali, tá? Legado matemática. Supercopa do Brasil, 10,4 milhões. Um bom dinheiro. Tá legal. Libertadores, 15,4 milhões como mandante. Na Libertadores, 4,8 milhões pelas vitórias como não mandante, né? E pode ganhar mais 1,6 milhões se ganhar do Talheres. E como assim se ganhar? Iremos. Se Deus quiser. Iremos e seremos. E mais 6,4 milhões pela vaga nas oitavas. Então, esse daí soma aí esses 46 milhões, o que leva a gente a começar a falar... A sonhar. A sonhar, porque esse mês agora vai ser um mês que vão começar a pipocar ali sempre no final do ano, começo do ano, e nesse meio de ano, que tem a janela aí dos campeonatos europeus estão acabando, né? Premier League já acabou, a Champions League tem a final aí no dia 1º, então começam a pipocar algumas informações a respeito de negociação, e imagino que é o mais que a galera quer ver aqui também, né? Contratações na mira, a Bruna vai ajudar a gente aqui nessa questão, você consegue? Só antes, o pessoal tava falando, foi um questionamento que eu vi nas redes sociais, putz, mas começa a pagar dívida com esse dinheiro ou vocês vão fazer contratações? Deixa aqui pra gente que vocês preferem, o São Paulo realmente pagar um pouco das dívidas ou fazer contratações. O Dudu Leite já comentou que precisa fortalecer o elenco porque as chances de título vão aumentar. Então, realmente, eu também. O São Paulo, o que mais se diz, né? O que se diz aqui sobre as contratações aí? Eu separei aqui por posições, tá? Porque o São Paulo, ele tá claro no mercado para 3 posições aqui, tá? São lateral esquerdo, na lateral esquerda, né? Depois de perder o Caio Paulista e o Wellington, falaram que ele tem um salário só de 80 mil, tá? Só, né? Comparado com outros atletas do elenco, o Ramos recebe 1 milhão, né? Eu não gosto de falar dele. Então, ele tá insatisfeito com o salário que tá recebendo, pelas notícias que a gente lê aí. Renova, não renova, renova, não renova. A gente vai falar aqui como está a situação dele. Mas depois que o São Paulo perdeu o Caio Paulista, é o Wellington e Patrick Lanza. O que a gente concorda aqui que não é o ideal para chegar nas próximas fases de Libertadores com esses 2 atletas. Principalmente porque o Wellington tá perigando de sair. Então, lê aí pra gente o Alexandre primeiro. É pra ler se ele tem 33. Tudo. Então vamos lá, pessoal. Alexandro tem 33 anos e está no radar da diretoria de São Paulo para reforçar a lateral esquerda a partir do meio do ano. Ele deixará o Juventus da Itália ao fim do seu contrato no dia 30 de junho. Então, já tá bem aí pra gente. E está disposto a ouvir projetos do futebol brasileiro. Pode vir pro maior do Brasil. Pode vir, vem tranquilo, vem sem medo. Ele tá fora do país desde 2011, quando trocou o Santos pelo Porto, em Portugal. Ele ainda tá discutindo com a família sobre a possibilidade de retornar ao Brasil,
Então, mas eu acho que assim, o jogador passa muito tempo fora. Foi uma questão que a gente teve do Lucas voltar, por exemplo. Ah, mas fora do país tem mais segurança e tudo mais. Mas quando o jogador vem pro Brasil, eu acho muito mais fácil da torcida abraçar. Então, isso pode ser um ponto mega positivo. Eu sei que o Brasil não tá nas melhores condições de segurança, o mercado não é tão rentável em alguns momentos quanto o mercado do exterior, mas eu acho que o jogador, ele se... Vou falar esse termo, mas entenda, ele se sente em casa não só por estar no Brasil, mas porque as torcidas do Brasil são muito calorosas, abraçam muito os jogadores, e quando elas gostam do jogador... Se não gostar também, o Instagram, tem que fechar o Instagram, tem que excluir o Instagram. Mas eu acho que para se sentir mais em casa nesse momento é muito importante. E eu vejo hoje a torcida de São Paulo que abraçaria jogadores que viessem para jogar com raça. Sim, claro. Igual, quando o Rames... Falei dele. Quando o Rames chegou e era uma grande promessa de jogar bola, a torcida fez festa no aeroporto. Não, fazia tempo que a gente não via, era só o Rames e tal, e a torcida fez uma festona e tal. Então, acho importante isso, vai ser legal. E o jogador que chegar no elenco agora, querendo vencer, vai ser muito abraçado pela torcida. E ele já chega com status de titular, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, né? É o finalzinho ali né, a certa resistência dos familiares em voltar pro Brasil. Mas o Brasil é difícil só pra quem não ganha 500 mil por mês, né? Exato, exato. Mas aí também, a gente tava falando do Brasil, mas ele também teve uma sondagem do mercado árabe. Posso falar isso daqui? Notícia do Gabriel Sá, que tava aqui há pouco nessa mesa, falando Dividimos aqui, né? Alexandro com... Então, aí a gente começa a trabalhar. Antes de ler aqui, eu queria falar o seguinte. O Alexandro é uma posição que a gente precisa. Um jogador de seleção brasileira, um jogador de Copa do Mundo, né? Que até pouco tempo estava na Europa em grande time. Então, seria uma contratação para o São Paulo ali para resolver essa situação. E é uma das contratações que eu vejo aqui, que a gente vai falar sobre mais algumas sondagens aqui, a gente já pode ver aqui atrás, mas eu vejo com bons olhos essa contratação. Sim. Eu vejo que realmente Alexandro é a mão com a luva. O São Paulo precisa de um jogador do calibre dele, precisa de um jogador para a posição dele específica que resolva ali a lateral esquerda. E ao mesmo tempo, ele já não é nenhum garoto, né? Está com 33 anos e também precisa voltar ao Brasil, assim como vários outros atletas fizeram. É o caso do Felipe Luiz, que voltou. É o caso do próprio Daniel Alves, que voltou ao Brasil também para tentar aqui uma situação. O Rafinha. Então, é uma posição também que encaixa nessa volta ao Brasil. Vários atletas que retornaram ao Brasil e tem contato com o Rafinha. Imagino que deve se espelhar também na história que o Rafinha fez na Europa, voltou pro Brasil e tá fazendo história aqui também. Libertadores com o Flamengo, Copa do Brasil com o São Paulo. Então, faz muito sentido essa contratação do Alexandro. Óbvio, a gente sabe que não é barato, mas se você quer um jogador de nível mundial, tem que pagar o salário justo. E ainda mais que bom, vai sobrar uma grana se o Rames for embora. Então, eu prefiro... a gente tá esperando que em agosto ele já... Eu prefiro que parem de pagar Rames Rodrigues e comecem a gastar o nosso dinheiro numa posição que a gente precisa. Que o Rames também, com a vinda do Lucas, também foi besteira, né? Não precisava também. É que depois ficou sabendo que o Lucas também ia voltar e já que tava fazendo os dois, né? Tudo bem, vamos lá. Como brinca o nosso querido presidente, ele é o cara do momento, devendo e luxando, e tudo bem. Se o Rames estivesse jogando bola, tudo bem. Mas já que já não tá jogando, encerra o contrato com o Rames e com esse salário gigante que a gente paga pro Rames, paga alguém que vai jogar bola. Pra mim, a conta é bem simples, na verdade. Para encerrar esse assunto do Alexandro aí, o que a gente ouve falar é que o São Paulo vai para cima na negociação e que falta chegar aí num valor para os dois se acertarem. Mas como eu disse, a luva com a mão, encaixa certinho. O São Paulo vai tentar negociar de um lado, ele vai tentar negociar do outro, vão chegar num denominador comum e eu vejo essa como a contratação do São Paulo para essa janela. Sim.
Eu vejo que pode ser isso. O que pode, entre aspas, atrapalhar essa situação é a renovação do Wellington, né? Porque aí o Wellington cairia para a reserva se o Alexandre de fato vier, né? E aí o Patrick Lanza, que é uma promessa, teria que rodar. Sem contar o Lisieiro também, que a gente vai falar a seguir, que também já jogou na lateral esquerda e, se eu não me engano, lá na Suíça estava também fazendo essa posição. Então, Bruna, por favor, com bastante calma, a situação do Wellington. Vai falar dos outros. Deus castiga na hora. A situação do Wellington pra gente. Luiz Ubeldia se reuniu com o lateral esquerdo Wellington nos últimos dias para bater um papinho, sabe aquela coisinha, aquela conversa entre treinador e jogador, e sobre a possibilidade de renovação do nosso querido Wellington. Zubeldia explicou para ele a importância que ele tem tido no São Paulo em um ano muito importante. Como a gente comentou até o momento, fazia tempo que a gente não estava em um ano tão competitivo do São Paulo, um ano tão importante, com tantas competições importantes. Então, é aquela coisa que a gente acaba sempre comentando aqui. Brasileiro, não podemos cair nunca, porque nunca fomos rebaixados. Copa do Brasil seria muito legal ganhar de novo. E o Patrick foi bem ontem na Copa do Brasil, não comprometeu muito, não. Enfim, o staff do Wellington se reuniu novamente com a diretoria de São Paulo. E agora, ao contrário do que a gente comentou aqui nas últimas semanas, o cenário é um pouquinho mais otimista. Não é aquele, nossa, estamos tudo... É que essa semana vazou o salário dele, né? Que é 80 mil e faz sentido, né? Se o Zubeldia... Porque, por exemplo, primeiro, o Zubeldia viu, olhou e falou, não dá pra ficar sem o Wellington. Tem a situação do Alexandre? Tem, mas ainda não tem nada fechado. Pode vir um time árabe lá e oferecer um caminhão de dinheiro por ele e acabou. Exato. Então, não tem como ficar sem o Wellington nesse ano. O Zubeldia já viu isso e já tá preocupadíssimo. Já tá conversando, mas também é uma negociação que vai ter chão aí, porque, afinal, a questão de salário e a questão... Enfim, são muitos pontos, mas realmente seria importante para esse ano. Eu acho que é importante ele ficar... Mesmo se chegar o Alexandro, dá pra jogar o Wellington na Copa do Brasil e brasileiro tranquilamente. E eu acho importante o Zubeldia ter tido esse tato de conversar com o jogador, porque mostra do tipo, olha, mesmo que chegue outra pessoa, a gente vai estar aqui, você vai ser importante, eu preciso de você no meu elenco. Então, além da diretoria estar negociando com o staff do jogador, é importante, nesse momento, o Zubeldia ter esse tato e esse... entender... Esse feeling, né? De ir lá e conversar, talvez isso pese bastante. Eu gosto disso também, eu acho que o Zubeldia, ele tem um contato muito forte com os jogadores, né? Ali sempre à beira do campo, no aquecimento, ele tá ali junto, né? A maioria dos treinadores tá no vestiário, tá preparando a última preleção aí, e a gente vê ele à beira do campo, tanto antes do jogo, no aquecimento, quanto durante o jogo ali, na loucura. Ontem mesmo ele tava quase batendo. Quando sai o gol, ele invade, vai abraçar o cara, tava quase batendo o escanteio ontem. Aquele chefe que fica em cima de você ali toda hora, não deixa você trabalhar. O Moreira foi bater o escanteio e lá, faz isso, faz aquilo. Mas, de qualquer forma, é importante o Zubeldia ter tido essa conversa pra mostrar pro jogador que ele é importante pro elenco. Eu acho que isso, no momento em que a gente tá dessa indefinição, pesa um pouco. Pesa bastante, o jogador se sente importante, aí eu acho que ele tem mais voz pra falar, olha, quero ficar ou não. A gente sabe que hoje em dia a questão dos empresários é muito forte. Mas eu acho que o jogador tendo vontade, expressando sua vontade de ficar, isso faz total diferença. E ele tá certo em negociar uma renovação de salário, né? Claro, ele também não pode ficar lá recebendo valores inferiores a atletas que nem atuam. Então, é uma peça importante pro São Paulo e eu imagino que esses dois vão ser os laterais direitos do São Paulo pro restante da temporada. Vamos ver se confirma. Claro, o futebol é dinâmico, pode aparecer proposta pro Wellington, ele pode querer sair, o Alexandre pode vir, pode não vir. Isso aí a gente vai debatendo nas próximas semanas e vai ver aqui como é que tá isso daí, né? Queria primeiro agradecer o pessoal novo que tá aqui na live. Tô vendo várias carinhas novas, muita gente comentando. Então, muito obrigada. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever pra continuar interagindo com o nosso conteúdo. É muito legal. Obrigada. Se você tá conhecendo agora, você vai descobrir que a gente não tem um dia fixo, tá? A gente tá... São 10 episódios que a gente fez aqui ao vivo, né? Esse é o 10º episódio.
e a gente tá num grande questionamento. Quinta ou sexta-feira. Mas até agora a gente não... 10 dias que a gente tá fazendo, a gente não conseguiu decidir ainda. Quem sabe algum dia a gente decida, mas... Ou é quinta ou sexta, a gente vai avisando nos nossos Instagrams, mas obrigada por estarem aqui. Tô gostando muito da interação de vocês. E o Thiago disse, Mr. Zuba vai usar Alexandro como zagueiro. Pode... É que assim, vamos combinar que se não machucar ninguém ali, a posição de zagueiro do São Paulo tá muito bem servida, né? O Ferrarese ontem, mais uma vez, se aventurando no ataque e botou a bola na cabeça do Eric. O Eric tem um tamanhinho assim, o Ferrarese, que deveria estar na área, estava cruzando, o Eric estava na área, fez de cabeça, ou seja, né, é dinâmico o futebol do Zubeldia, pode ser que o Alexandro vá para a zaga. Eu acho que ele já fez essa função, inclusive, na seleção brasileira, não tenho certeza, mas quando um atleta da lateral vai ficando um pouquinho mais velho, a tendência é que ele também atue na zaga. O Rafinha atuou na zaga com o Rogério Ceni, né, na última passagem do Ceni por aqui. Então, além disso, ainda tem o Lisiero, mas eu coloquei o Lisiero no meio campo, porque eu acho que com a lesão do Pablo Maia, é ali que ele encaixaria mais. Então, a gente pode pensar o Lisiero com essa polivalência, né? Tanto da lateral esquerda quanto ali da volância. Se você quiser comentar aí pra mim aonde você escalaria Lisiero, se você escalaria ou não. E eu já começo aqui por ele. Não, vou começar aqui na ordem que eu fiz certinho, tá? O primeiro volante que começou a surgir no São Paulo, mas eu vi que é uma sondagem um pouquinho mais fraca, tá? É sobre o Matheus Henrique, que foi pra Europa recentemente, não faz muito tempo não, né? E o São Paulo buscando esse volante aí, até pra suprir, né, a saída do meio de campo do Rames Rodrigues. Não é volante, mas é meio campista e abre uma vaga também, mas principalmente ali a questão do Pablo Maia, que está machucado, só volta no ano que vem, bem provavelmente, e o Bobadilha vai para a Copa América. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos torcer, Deus quiser, para ele voltar bem, voltar 100%, mas vai perder nesses 9 jogos e também pode ser que aconteça alguma coisa por lá. Então, premeditar do que remediar. Então, o Matheus Henrique está no Sassuolo da Itália, vai ter uma concorrência de Atlético Mineiro e Cruzeiro, o jogador tem 26 anos, pode ser que apareça aí. Então, se você vir aí que o São Paulo contratou o Matheus Henrique, você viu primeiro aqui. E eu vi que o pessoal aqui tava comentando sobre o Departamento Médico de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas só pra avisar vocês, a gente vai dar uma comentada nisso, porque o pessoal tá, aí o Departamento Médico, viram que o falecido comentou sobre o Departamento Médico? A gente vai falar disso mais pro final. Bom, são sobre o Matheus Henrique. Chances baixas. Não, vai ser o Casemiro. Tá embaixo. Mas é que a gente vai disputar com o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Sim, claro. Tá perfeito. Perdão aqui. Que do Casemiro, a primeira coisa que tá escrita na pauta é chances baixas. Sei que ela estivesse lendo embaixo. Não. O Matheus Henrique, eu acho que dos volantes que a gente vai citar, que a gente tem, que a gente é tem um dos poucos prováveis. Eu acho que não é uma posição extremamente ali. Com a volta do Lisiero, volto a repetir. E aí, disputando com 2 times brasileiros, sendo o Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu acho que uma negociação de valores vai acontecer, obviamente. O jogador não vai ver pelo primeiro salário que o São Paulo ofertar. E como a gente vem discutindo aqui no programa, tem posições mais importantes. Então, acho que no momento não vale a pena a gente ficar abrindo tanta disputa e tanta mão de dinheiro por um jogador que não é 100% necessário e também não é um nome extremamente relevante no mercado. E é um jogador jovem que vai querer mais dinheiro pra vir, talvez não aceitaria ficar no banco pro Alisson e pro Bobadilha, que estão ali, né, querendo ou não, na frente, né, obviamente tem disputa de vagas, mas eu imagino que dessa sondagem aí, foi realmente São Paulo vai olhar e não vai sair. Olha, faz uma proposta, nada que vá ofender os cofres do São Paulo, mas também não acredito, foi o que eu acabei de falar, não acredito que vai ser um jogador que a gente vai fazer grandes disputas, pois temos posições mais carentes. Esse cara aqui eu queria, tá? Nossa. Eu queria ver o Casemiro de volta no São Paulo, a gente falou sobre ele aí há umas
2 semanas, 3 semanas, né? Já começou a pipocar coisas de Casemiro. Eu adoraria. É um jogador Quem não, que né? fez história no Real Quem Madrid, não né? gostaria? Fez história no futebol europeu e poderia, com a ajuda do nosso querido Lucas e o Rafinha sempre ajuda também. Nesse momento bom que o São Paulo tá, seria uma peça importante. Aqui eu trouxe na pauta, né, o que a gente pesquisou na internet hoje, eu e a Bruna, é que as chances sejam baixas e acredita ter mercado na Europa ou no mundo árabe. O mundo árabe, a gente sabe que mais tá pagando. tá pagando. É o tigrinho É o do tigrinho futebol. do futebol, tá pagando. A plataforma nova tá pagando demais. Não fala isso no YouTube, meu Deus do céu. É brincadeira, YouTube, é brincadeira. Mentira, YouTube. Mas é um jogador que acredito que a maioria dos São Paulinos gostariam de ver. Inclusive, tem uma enquete aqui, se você não votou ainda, vota aí pra gente. Mas, né, tudo vai depender ali da negociação do São Paulo, que tem negociado bem, mais uma vez, com a saída do Rames Rodrigues. Pode se tornar uma possibilidade, a posição que o São Paulo precisa. E aí você jogar uma Libertadores com atletas de experiência como o Rafael, que já tem uma experiência boa. Lucas, Caleri, Casemiro. Nossa. É sonho. É um time que ganha a taça, né? Então, a gente tem que torcer, mas tem todo esse empecilho. E dizem que ainda está magoado com a situação que saiu do São Paulo, né? Mas, eu já teria superado isso daí faz tempo. Mas foi o que eu comentei no programa que a gente falou sobre a possível volta dele, de que a gente tem que superar coisas na vida. E a torcida de São Paulo estaria prontíssima para abraçá-lo e dar o maior carinho do mundo para ele. Eu me sinto extremamente pronta. Então, tudo bem. E foi o que eu falei. A passagem dele pelo São Paulo não teve o melhor final do mundo? Infelizmente, não. Mas é o que eu tenho falado. A torcida tem abraçado muito. Então, ter um jogador desse tamanho no São Paulo, coisa de maluco, Deu a volta por cima e agora pode voltar ao São Paulo. Eu gostaria que o Casemiro voltasse. É um jogador que ainda pode ajudar muito a gente, né? Apesar da idade, tem futebol para jogar na Libertadores aí, ajudar o São Paulo ao tetra. Então, só vem. Só venha. Tá? O próximo nome aqui, que a gente tinha comentado... Conhecido já, né? Já conhecido, vai, não vai, volta, não volta. O Gustavo trollou a gente aqui. É o Liseiro. A imagem anterior, Gu. Volta lá, Gu. Por favor. A gente já vai passar pro Luciano aí. Liseiro, esse é o Rigoni. Tô igual o Gustavo já. Vai chegar, os dois eles estão querendo aqui. O Liseiro, após cumprir um empréstimo na Suíça, Igor Liseiro retorna ao São Paulo. O jogador tem contrato até dezembro, é esperado no CT da Barra Funda nos próximos dias. Vai ser avaliado por Zubeldia para ver se vai ser reintegrado ao elenco. Já adianto aqui, para mim o Liseiro tem que ser reintegrado ao elenco e tem que ficar 6 meses no São Paulo. Sim, o nosso querido Sombra, que também divide estúdio com a gente, comentou que já afirmou que será reintegrado e acha uma boa opção também. Só se o Zubeldia for louco. Mas ele é. Sabe que ele é louco. mas nem tanto, né? Ele é louco esperto. No bom sentido. Não louco de burro, porque um jogador que consegue jogar na lateral esquerda, que a gente precisa, um jogador que é volante, que a gente precisa também, um jogador que tem um pouquinho, não vou falar que 100% identificado, mas surgiu aqui, né? Tem identificação aqui, já jogou com a gente. Então, ao meu ver... Seja bem-vindo de volta, se né? Nenhum dos dois, nem o Casemiro, nem o Matheus Henrique, nem os três, né? Nem o Alexandre, nem o Wellington ficarem... Fazem ligeiro. Se vira. Sua vez. Chegou. Sabe? Eu acho que ele tá esperando isso aí também. Sim. Passou um tempo na Suíça, que não é um grande futebol da Europa, e acredito que agora voltou mais maduro, mais experiente, e tá pronto agora pra buscar por seu espaço. A torcida, foi o que eu venho falando, a torcida tá pronta pra abraçar esse elenco que tiver elenco competitivo. Então, se mostrar garra, ele já tem um pouquinho do coração tricolor. A torcida já rola aquela identificação. E aí o Lucas tá aí pra provar que uma segunda passagem pode ser melhor que a primeira. Exato. Com certeza pode ser. Falando em segunda passagem, né? Agora sim, Rigoni. Aí
Aí pode ser que alguns não gostem do que eu vou dizer, mas pra mim isso é loucura, tá? A gente lembra como o Rigoni saiu daqui, né? E lá nos Estados Unidos foi pra um futebol, né? Que não tá começando a melhorar agora, que é MLS, foi o Messi, foi o Suárez e tal. Mas você não chega a escutar que Não ele escuta. tá diferenciado lá, que é um grande jogador lá. Não é isso, né? Eu acredito que a primeira passagem que ele teve aqui com a gente, eu espero que seja a única, né? Começou muito bem, depois sumiu, né? Muito irregular. E aí saiu também de uma maneira que ninguém entendeu. Não foi uma coisa assim que acabou ali o sigla. Do nada pegou, saiu, ninguém entendeu nada. Não sei por que ele quis sair também. Então eu não gostaria, tá? E eu acho que não vai acontecer. Pelo que a gente leu aqui, pelo que eu apurei aqui, o São Paulo não pretende contratar o jogador. Você gostava do Rigoni na época? Você era fã? Como é que Não, era? não era fã, Se você não. encontrasse no shopping, você pediu uma foto? Acho que é difícil jogador do elenco que eu não pediria foto. É bem difícil. Naquela época tinha uma época que ele tava bem, que o bicho tava ídolo, tá? Mas naquela época com Ídolo. o Pablo, com... Não, tava ídolo, vocês entenderam. Eu queria lembrar a frase do Craque Neto agora. Ídolo! Ídolo eu não sei quem. Pô, muito bom. Amo Craque Neto, gente. Amo. E aí... Mas enfim. A passagem dele pra mim não foi aquela passagem que eu tenho muitas lembranças a respeito. Não é aquela passagem que eu olho e falo, putz, caraca, queria de volta, nossa, que saudade. Mas tem uns fãs por aí perdidos. Tem uns fãs perdidos por aí. Então, como eu não sou a fã perdida, pra mim não é um jogador que eu olho e falo, caraca, São Paulo precisa muito dele, gostaria muito dele de volta. Não consigo lembrar. Foi bom enquanto durou, mas hoje em dia segue sua vida. Outro atacante, comenta aí pra gente se você gostaria da volta do Rigoni, tá? Isso daí foi pra mim tem sido um delírio coletivo aí dos últimos dias, mas cada um com a sua Thiago opinião. Felipe já falou, Rigoni nem Lisieiro deveria voltar, ele vai além. Ele vai... É a situação. E o Rigoni precisa de um atacante com Eric indo bem, Ferreirinha indo bem, Caleri indo bem, o André Silva... Não encostem no Caleri. Há controvérsias, pelo amor de Deus. né? Então acho que a posição ali do ataque Tá do ótimo, São não Paulo... precisamos investir mais dinheiro nisso. Tá. Mas Gente, tá bom. tem mais um nome aí. Tem mais um nome aí que surgiu nos últimos dias. Mas tem que se acostumar, porque eu já passei aí nesse canal aqui por várias janelas de transferências. E eu sei muito bem como é que é a situação. Mas vale a pena falar aqui pra vocês, tá? Luciano Vieto, o São Paulo tem sondado vários nomes aí no mercado. Principalmente por causa dessa janela aí, que vai surgir, normal de clube grande, principalmente o Brasil que tem dominado o mercado estrangeiro aí, o jogador não consegue mais ficar nos times ali da Argentina, da Colômbia, do Chile, que os times já vão lá e já buscam. Flamengo trouxe o De La Cruz, o Palmeiras faz muito isso agora com o Aníbal Moreno, o São Paulo também tenta estar ali sempre pescando seus jogadores, então é um caminho natural. O jogador se destaca na América do Sul, o Brasil compra, se destaca no Brasil, a Europa leva. Então, Luciano Vieto, o Zubeldia, como já trabalhou, né, na América do Sul, dizem que ele aprovou o nome, mas o São Paulo vai ali buscar negociar para ver se realmente há possibilidade. Mas, como eu digo, como a gente disse aqui, não há necessidade de atacante nesse momento. Então, é um assunto para próximas lives, para próximos vídeos, pra gente ficar de olho também nesse nome, mas se, né, nos próximos dias você vir aí, você pode lembrar que você viu aqui também. Então, O Flávio perguntou se a gente comentou sobre o Matheus Henrique. A gente já deu uma comentadinha, Flávio. Eu vou pedir pra você voltar alguns minutinhos na live, que foi o primeiro nome espera que a gente acabar comentou. e você volta lá. Acredito que tenha sido no minuto 40, tá? 40, 35 aí, beleza? Então agora sim, Gustavo, comente aqui pra gente quem você gostaria. Pode ter um outro nome aí que a gente não falou aqui. Pode ter aí uma outra contratação que você gostaria que acontecesse. Comenta aí pra gente também A essa Claudinha trouxe a seguinte Conheci. informação. Aham. Você conhece a Claudinha? Conheço. Ah, muito bem. Casimira de São José, dos Campos. Grande, exato. Ele é. São ele é, José, ele é. que é cidade boa.
Olha que coisa boa. Vem aqui pra São Paulo, fica lá perto da sua família. Uma casa boa lá no interior, uma casa de campo. Uma casa, uma passagem. Depois comenta aí, deixa o seu like, tá?